Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: qual é a política externa de Bolsonaro? Vocês acompanham todos os dias, porque essa gente é pródiga em oferecer piadas ao mundo. O governo Bolsonaro, em especial seu chanceler Ernesto Araújo, são hoje motivos de risos no mundo inteiro pelas suas atuações patéticas, por sua postura desavergonhada, por seu comportamento inaceitável para os países do mundo. Ernesto Araújo e Bolsonaro, pouco a pouco, vão se transformando efetivamente numa comédia internacional. Não foi à toa que, recentemente, uma importante publicação dos Estados Unidos, com menos de 2 meses de mandato, já escolheu Ernesto Araújo como o pior chanceler do mundo. Mas por trás dessa comédia há uma política. E é importante termos isso em conta. Não devemos nos deixar levar pelo caráter patético de Bolsonaro e Ernesto Araújo, porque, embora sejam figuras medíocres, eles buscam implantar um giro importante na política externa brasileira, e é relevante que compreendamos esse giro, porque este giro faz parte de um projeto das classes dominantes, faz parte de um projeto da burguesia brasileira, um projeto impulsionado pela burguesia brasileira ao escolher Bolsonaro como o seu cavalo para retornar ao comando do Estado brasileiro e impor a agenda de reformas ultraliberais que o grande capital financeiro defende. Qual é esse giro? Parte de um fundamento. Esse fundamento é de que o Brasil não tem qualquer possibilidade de desenvolvimento autônomo ou de um desenvolvimento baseado na integração com os países, com os demais países latino-americanos ou com os países do sul do mundo. Que o desenvolvimento do capitalismo brasileiro está estruturalmente atrelado ao desenvolvimento do capitalismo norte-americano e, secundariamente, do capitalismo europeu. Esse é o fundamento analítico do qual parte a nova política externa adotada por Bolsonaro, que representa, na prática, uma capitulação de qualquer política externa independente. Nos mais diferentes períodos da sua história, em alguns mais, em outros menos, o Brasil sempre buscou, por conta das suas dimensões geográficas e populacionais, por conta do peso da sua economia, o Brasil sempre buscou, de alguma maneira, encontrar um caminho autônomo de desenvolvimento, o que implicava numa política externa relativamente soberana. Repito, em uns períodos menos, como durante os primeiros anos da ditadura militar, o governo Castelo Branco ou o governo Dutra nos anos 40, em outros períodos, uma política mais soberana, claro, especialmente durante os governos Lula e Dilma, quando o Brasil foi protagonista da construção de uma estratégia contra-hegemônica e multipolar no mundo, ao lado dos seus vizinhos e parceiros latino-americanos e ao lado de países que desempenham um importante papel mundial, como o caso da Rússia, da China, da África do Sul e da Índia, constituindo o chamado BRICS. Bolsonaro é uma negação não apenas da política soberana, da política externa ativa e altiva, como foi denominada, praticada por Lula e Dilma. Bolsonaro é uma negação de toda a tradição diplomática brasileira, porque parte, retomo, deste princípio de que o Brasil, ao não ter possibilidade de qualquer desenvolvimento autônomo,
nem mesmo unido aos demais países latino-americanos, ou em acordos como aquele do BRICS, que o Brasil só tem como caminho se transformar num Estado subordinado aos Estados Unidos, em primeiro lugar, e aos Estados capitalistas europeus, em segundo lugar. E a política externa de Bolsonaro se conduz para isso, para uma subordinação absoluta à Casa Branca. O Brasil se transforma, como disse, pasmem, Delfim Neto, em uma coluna recente na Folha de São Paulo. O Brasil faz uma escolha com Bolsonaro de ser a colônia de um império decadente, uma neocolônia de um império decadente, como é o caso dos Estados Unidos. Essa opção se traduz num conjunto de ações que busca estabelecer aquilo que Carlos Menem, um ex-presidente argentino de direita, embora peronista, caracterizou nos anos 90 ao falar do seu próprio país, a Argentina. Bolsonaro busca relações carnais com a Casa Branca, relações carnais com Trump e seu séquito. Por isso, as ações, declarações de Bolsonaro são de forma tão aberrante pró-americanas, tão aberrantemente subordinadas à Casa Branca. Trump tem Israel como um aliado importante, Bolsonaro já fala em trocar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, coisa que apenas os Estados Unidos fizeram até agora. Mais uma vez, em relação a Israel, Bolsonaro rompe com a política tradicional do Brasil e retira o apoio à causa palestina, apoiando incondicionalmente Netanyahu em sua política imperialista, em sua política neocolonial contra os palestinos. Trump diz que reconhece o direito de Israel sobre as colinas do Golã, território roubado da Síria na Guerra dos 6 Dias. Bolsonaro bate palmas e também adere a essa política. Bolsonaro se apresenta como o campeão sul-americano na luta contra o governo soberano de Nicolás Maduro, mais uma vez tentando estender pontes com a Casa Branca. Bolsonaro entrega riquezas brasileiras na Bacia das Almas, foi para os Estados Unidos e fez acordos lesivos à soberania brasileira de uma forma aberrante, de uma forma absurda. Entregou aos Estados Unidos cotas de importação de trigo sem receber nada em troca. Provocará uma crise ainda mais profunda na indústria, na produção do trigo brasileira, por conta das importações que serão permitidas sem taxas dos Estados Unidos, sem nada em troca. Ofereceu, sem contrapartida, que os norte-americanos possam ter vistos de entrada no Brasil sem nada pagar. Entregou uma concessão de uso da base de Alcântara sem qualquer tipo de garantias e retribuições ao Brasil. Ao contrário, permitindo que os americanos, na prática, coloquem um pé militar no nosso território. Foram várias dessas concessões feitas por Bolsonaro a troca de nada. A única promessa que arrancou de Trump foi um apoio a que o Brasil possa integrar a OCDE, a organização que reúne os países mais ricos do planeta, o que é um falso benefício, porque ao se integrar à OCDE, o Brasil pode perder determinados benefícios que são consignados aos países em desenvolvimento no âmbito da OMC, da Organização Mundial do Comércio. É um verdadeiro presente cavalo de Troia entrar na OCDE e perder os benefícios na Organização Mundial do Comércio. São, portanto, um conjunto de mensagens que expressam essa política internacional de aberta subordinação aos Estados Unidos. Ernesto Araújo e Bolsonaro não falam por si só. Embora certos setores da burguesia brasileira
tenham críticas a essa política externa, especialmente naquilo que abre de contencioso com países importantes como a China, que é o principal importador dos produtos brasileiros. Os ruralistas, por exemplo, estão muito desconfiados de determinados discursos e medidas de Bolsonaro, porque, ao levar a conflitos com a China, isso pode representar uma queda nas importações dos produtos brasileiros, em especial os produtos agrícolas, mas também, embora com chances mais remotas, também os produtos minérios. Não é? Alguns setores da burguesia vêm com certa desconfiança, mas o que unifica as classes dominantes brasileiras, que são profundamente submissas aos Estados Unidos e aos demais estados imperialistas, que não possuem qualquer compromisso patriótico, que não possuem qualquer compromisso com o desenvolvimento nacional, o que une o grande capital no Brasil e o une ao Bolsonaro é o estabelecimento de uma política que faça com que o Brasil seja parceiro especial dos Estados Unidos, especialmente no que diz respeito à atração dos fluxos internacionais de capital. Por que essa é a posição dominante da burguesia brasileira? Porque seus pensadores, seus analistas, chegam à conclusão de que não é possível desenvolver a economia brasileira a partir do mercado interno, que é aquela estratégia defendida firmemente por Lula e também por Dilma, de que o desenvolvimento brasileiro devia estar atrelado a uma política de combate à desigualdade social, à desigualdade de renda, que deveria estar atrelado a uma política de expansão da renda dos trabalhadores, de tal forma a gerar um mercado interno de massas, que esta via para o desenvolvimento do Brasil não interessa a burguesia brasileira. Eles não confiam que essa via seja possível, porque essa via obrigaria a burguesia brasileira a correr riscos, a investir em ciência e tecnologia, a investir na expansão das suas fábricas, a investir na expansão da oferta para atender uma demanda crescente provocada por esse mercado interno de massas pensado no projeto petista quando esteve no governo da República. A burguesia brasileira não quer nada disso. O seu mundo, a sua dinâmica, não é a dinâmica da expansão da oferta. A sua dinâmica histórica é a da redução dos custos de produção. Obter altas taxas de lucro, fundamentalmente a partir de duas operações. Uma operação histórica, que é restringir brutalmente o pagamento de salários e direitos, de tal forma que se possa produzir a custos baixos e disso extrair lucratividade, sem ter que arriscar investimentos em ciência e tecnologia, em inovação, ou mesmo na expansão da base salarial dos trabalhadores para criar um mercado para os seus próprios produtos. A burguesia brasileira depende estruturalmente da superexploração do trabalho, depende estruturalmente de relações até mesmo pré-capitalistas, relações que ainda marcam a economia brasileira, como são as relações de semi-escravidão, as relações, especialmente no campo, relações que remontam ao século XIX, relações arcaicas, que vão permitindo ao grande capital industrial e agrário produzir sem pagar direitos e pagando baixíssimos salários. Quem não conhece como funciona a exploração do trabalho assalariado no campo, os trabalhos por temporada, os chamados boias-frias, as contratações precárias de trabalhadores rurais para extração ainda não mecanizada em várias regiões do país, de vários produtos agrícolas. São elementos de relações arcaicas que vão formando, junto com os baixos salários e os poucos direitos, vão formando a possibilidade, o cenário no qual a burguesia produz a baixo custo. Como ela não acredita nessa via do desenvolvimento do país pela via de expansão do mercado interno, a burguesia não apenas aposta na superexploração, como, e aí vem o segundo instrumento pela qual ela busca acumular capitais, ela se transforma cada vez mais numa burguesia rentista, ou seja, numa burguesia que transforma seus ativos e seus bens em capital financeiro para especular nos bancos e ganhar recursos gigantescos a partir do jogo financeiro,
E para que esse jogo possa funcionar, é fundamental a atração de capitais estrangeiros, através de privatizações, através de concessões, através de amplas medidas que tornem o Brasil atrativo para esses capitais internacionais. Essas são razões que levam a burguesia brasileira a ter sempre os olhos postos para fora do país, de costas para o povo e para o país, de joelhos para os Estados Unidos e demais potências imperialistas. Por isso que apoiam a política do Bolsonaro. Claro, há dissensões, há setores da burguesia que criticam essa política externa, há mesmo setores que vocalizam essa crítica, mas no essencial, a política externa de Bolsonaro representa o interesse do grande capital financeiro, que é preservar a lógica rentista, que é colocar o desenvolvimento do país atrelado à atração de capitais internacionais a qualquer custo, que é fazer com que o Brasil se acomode a uma situação agroexportadora, de exportador de commodities agrícolas e minerais e importador de produtos industriais, porque esta é a dinâmica neocolonial que interessa às classes dominantes brasileiras. Exportar bens agrícolas como a soja, como a proteína animal, exportar minérios e importar aquilo que necessita tanto para o desenvolvimento industrial agrícola quanto para o consumo de médio e alto luxo da população brasileira. O Brasil exporta bauxita e importa produtos industrializados, fabricados com a bauxita que o Brasil exporta, por exemplo, e assim é verdade com outros tantos minerais, fixando um modelo de tipo neocolonial que é de interesse da burguesia brasileira, porque permite a ela ter o acesso a uma renda financeira gigantesca, em especial os setores vinculados à exportação dos minérios e exportação de bens agrícolas, aos bancos que recebem e rentabilizam os lucros advindos dessa exportação, conformando uma cadeia de interesses entre as frações industrial, agrícola e financeira da burguesia brasileira que está por trás dessa política de Bolsonaro. É verdade que os setores mais ilustrados da burguesia brasileira preferiam que essa política internacional fosse executada por pessoas com alguma ilustração, com algum verniz, que não passassem tanta vergonha nos fóruns internacionais, que não aparecessem ao mundo como mascates vendendo o país a qualquer preço. Mas, na essência, e por isso ela tem força, por isso ela tem apoio de setores importantes das classes dominantes, a política internacional de Bolsonaro e Ernesto Araújo representa o interesse do grande capital, que é um interesse claramente, não só antipopular, mas também antinacional. As classes dominantes brasileiras não acreditam no país. O desenvolvimento nacional não é defendido pelas classes dominantes do país. Quem defende o desenvolvimento nacional é o povo, porque o povo não pode externalizar sua sobrevivência. O povo, em massa, não pode sair do país. O povo não pode receber salários no exterior. O povo depende do aumento da sua renda, do aumento do papel do Estado na economia, do investimento em infraestrutura e na industrialização nacional para poder melhorar suas condições de vida, suas condições de consumo e impulsionar o desenvolvimento da economia a partir da soberania, a partir dos fatores internos, a partir da defesa da riqueza nacional e não da sua venda. Por isso, tradicionalmente, na história do Brasil, quem se contrapõe a políticas entreguistas como a de Bolsonaro e Ernesto Araújo são setores populares, a esquerda, os nacionalistas, a classe trabalhadora. As classes dominantes são profundamente antinacionais, são profundamente antipatrióticas. Seus olhos estão lá longe, elas são servis ao capital norte-americano, elas preferem ser rabo de elefante do que cabeça de formiga, elas são dependentes do capitalismo norte-americano e desejam ser dependentes do capitalismo americano, porque enxergam nessa dependência ao capitalismo norte-americano e dos demais estados imperialistas
a única possibilidade do desenvolvimento da economia local e a única possibilidade dessas classes dominantes, oligárquicas e burguesas, acumularem capitais contra os interesses do povo e os interesses da nação. É essa lógica que deve ser percebida na política externa de Bolsonaro. Claro, há outras razões que impulsionam essa política externa. Bolsonaro se imagina como um cavaleiro andante da ultradireita e, portanto, como uma coluna avançada das tropas lideradas por Trump contra as forças progressistas da América Latina e do mundo inteiro. Por isso mesmo, Bolsonaro está envolvido até o pescoço com as tentativas de desestabilização de Nicolás Maduro, com a formação de alianças internacionais de ultradireita, com a conspiração contra qualquer projeto progressista em qualquer canto do mundo. Bolsonaro e seus operadores, incluindo seus filhos, são parte da ultradireita mundial, são parte desta operação que inclui correntes neofascistas, cujo único objetivo é impedir que as forças progressistas avancem e estabelecer agendas cada vez mais antipopulares, cada vez mais de expropriação do povo nos distintos países que compõem o mundo capitalista. Bolsonaro também se enxerga, junto com Ernesto Araújo, como uma corrente avançada, como um esquadrão avançado da defesa do que eles consideram seus valores ocidentais e cristãos, contra outros valores, contra valores que eles aglutinam como anticristãos, sejam os valores que eles nomeiam de valores socialistas e comunistas, até valores de outras origens, como origens religiosas, tais como a muçulmana e outros. Ou seja, eles encarnam a ideia da defesa de uma civilização ocidental e cristã, uma ideia medieval, defendida por Ernesto Araújo Chanceler em muitos artigos ao longo do tempo. Claro, parte da aproximação com Israel também tem motivações de ordem interna. Setores da base social que apoiam o Bolsonaro têm vínculos evangélicos, como é conhecido por todo mundo. E certos setores dos evangélicos se aproximaram muito de uma certa versão do judaísmo. É uma aproximação de tipo religiosa, ao ponto até de existir uma corrente chamada sionista evangélica. São sionistas não judeus que professam a religião evangélica e que veem Israel, tal qual dito no Velho Testamento, como a terra prometida. Então, essa aproximação de Bolsonaro também é um recado para os setores evangélicos que o apoiam. E com Netanyahu, Bolsonaro e Ernesto Araújo se sentem à vontade na defesa de um bloco conservador, de um bloco sob a liderança dos Estados Unidos de natureza neocolonial que afronta as forças democráticas, progressistas e pacíficas do mundo. Bolsonaro e Ernesto Araújo representam internamente uma política externa neocolonial e externamente, por suas alianças com Trump e Israel, uma ameaça à paz mundial, uma fonte propulsora do imperialismo mais agressivo, representado pela Casa Branca e representado pelo governo Netanyahu. Essa é a natureza da política externa brasileira, que deve ser combatida sem cessar, porque ela provoca malefícios, ela provoca danos ao povo brasileiro e aos povos de todo o mundo, a um ponto tal que levou o Brasil a abandonar o princípio mais fundamental das Nações Unidas e da própria tradição diplomática brasileira, que é o princípio da autodeterminação dos povos. Bolsonaro e Ernesto Araújo se veem hoje livres desse princípio e atuam com a mesma, apoiando a lógica intervencionista, a lógica imperialista ditada pela Casa Branca, que rompe com um pressuposto da Carta das Nações Unidas. Qual é esse pressuposto? De que todos os países renunciam ao uso da força e da intimidação militar ou econômica para derrubar governos que não lhes são simpáticos e impor governos que lhes sejam aliados.
Esse é o princípio básico das Nações Unidas, atropelado historicamente pelo imperialismo norte-americano e agora rasgado pela dupla Bolsonaro e Ernesto Araújo. Por aqui termino minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, 2 mensagens. A primeira delas, não deixem de fazer a sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês poderão assistir a transmissão ao vivo de nossos programas, bem como pesquisar e, claro, também assistir edições anteriores do 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem. Peço a vocês, encarecidamente, que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo de qualidade, investigativo, um jornalismo independente, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Nesse endereço, vocês poderão obter essas informações e já poderão fazer imediatamente a assinatura solidária de Opera Mundi. Queria agradecer a audiência de hoje. Aqueles que gostaram do programa, peço que compartilhem, que o difundam, para que nós possamos ir ampliando o debate sobre questões tão importantes para o nosso país, que nós tentamos, através dos 20 minutos, auxiliar nesse debate. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira com o 20 Minutos de História. Será um 20 Minutos de História dedicado ao tema golpe militar de 64, o que foi o golpe militar de 1964. Até lá e um grande abraço.